Aí eu me converti. E aí começou um processo de santificação na minha vida. E o processo, Karina, não é um processo rápido em todas as áreas. A área da fé, ela é instantânea. A gente começa a crer instantaneamente, né? Mas o processo de mudança das vontades, o processo de transformação do comportamento, ele é um processo diário. Então, ele não é um processo fácil, ele muitas vezes é um processo lento, doloroso, porque muitas vezes a gente vai ter que provocar vômito na nossa própria alma pra gente vomitar as coisas que a gente engoliu do mundo. E provocar vômito é muito desagradável. Né? Assim, eu engoli um monte de coisa do mundo, um monte de coisa que me dá prazer, um monte de coisa que tá morando aqui dentro de mim. E eu preciso fechar as embaixadas do inimigo para que eu possa dizer, como Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, que é o diabo, mas ele não tem nada em mim. E para eu dizer isso demorou, viu? Uns 2 anos e meio. Para eu dizer assim, nossa, agora, Deus, eu sou liberta. Não foi um processo fácil. E você ainda trabalhava em outra área. E Eu estudava cantava no SNZ. Ainda cantava? Eu cantava. Eu me converti em outubro de 97. O SNZ começou a ser montado em 98. Começamos a montar a formação da banda. 99, não entrava em conflito álbum. o grupo? Como eu levei 2 anos para ser liberta... Porque também tinha o jeito de se vestir do grupo e tal. Se você ver meu primeiro clipe com o SNZ, é do filme dos Trapalhões. O Trapalhão é a Luz Azul. Se você ver, tá no YouTube, eu tô de sutiã, barriguinha de fora e calça baixa. Eu era bem mais sensual que as minhas irmãs, assim, de gostar de mostrar. Eu era pior, bem pior. Minhas irmãs eram assim também, gostavam, mas eu era bem pior do que elas. Eu era conhecida, né? Tanto que eu chegava no programa da Xuxa, a Xuxa falava, a Sara é sensual. E tem vídeo no YouTube da Xuxa falando, faz a boquinha do peixinho que você é sensual. Tal. Eu era aquela cartinha marcada da sensualidade. Então você vai ver que eu tinha acabado de converter ali. E não tinha entendimento, né? Foram 2 anos, mais ou menos, para eu ser liberta mesmo. Aí, 2 anos depois... é que você vai ver a mudança. Você começa a ver os vídeos do SNZ, já mais recentes. Porque a Bíblia fala que a gente não vai chegar na estatura do varão e da varoa perfeita. A gente não vai chegar na estatura de perfeição. Enquanto a gente viver, ainda tem alguma coisa para mexer. Nem que seja uma vontadezinha errada. Algum hábitozinho errado. Porque Deus, ele é muito engraçado. Ele tem um bom humor fantástico, né? Ele começa trabalhando nas coisas superficiais. Mas daqui a pouco ele começa a entrar no profundo com a gente. Igualzinho na Bíblia fala do tabernáculo, né? Que ele era dividido em 3 partes. Átrio, santo lugar e santo dos santos. E no átrio entrava o povão, a galera. No santo lugar já era uma elite. E no santo dos santos era só o sacerdote mesmo, assim, aquela coisa bem selecionada. Hoje, o tabernáculo somos nós. E dentro de nós também tem átrio, santo lugar e santo dos santos. Tem níveis também de profundidade e de intimidade com Deus dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor hoje. Então, às vezes, a gente não entende que Deus começa pelo átrio. Ele começa mexendo com a roupa, ele começa mexendo com uma bobagemzinha aqui, outra ali, um hábitozinho de bebê, uma coisa mais assim... Mas, de repente, ele vai entrando num nível muito mais profundo. Ele vai entrando no santo lugar. Ele vai mexendo nos seus pensamentos. Ele vai mexendo em vontades internas suas. Em hábitos que ninguém sabe. Em coisas da sua vida pessoal. E ele vai chegando num patamar com você onde ele mexe no seu prazer. Que eu considero o santo dos santos é quando Deus troca os nossos prazeres. É quando um prazer errado que antes te dominava e que você falava, isso é uma tentação, agora te causa nojo. Agora você fala, Deus me livre, Deus me defenderá. Deus, que horror isso. Como é que eu pude gostar disso? Então são níveis, né, que a gente vai entrando de purificação, de santificação. E na minha história, assim... eu continuo sendo transformada em tantas áreas, mas uma das coisas mais legais é que você começa a andar já vencendo certas coisas que um monte de gente ainda não venceu. É lindo? É, mas você enfrenta o mundo, porque um monte de gente que não venceu começa a apontar o dedo pra você, te chamando de soberba, te chamando de arrogante. Porque a pessoa se sente afrontado pelo fato de você estar vivendo algo que a pessoa não consegue viver. Você acha que é por isso que as pessoas têm medo de colocar em ação a obediência e tudo isso, com medo de enfrentar todas essas mudanças na vida? Também, mas eu acho que o principal medo é porque a seta do inimigo na cabeça das pessoas é uma seta muito mentirosa e muito difícil de vencer, porque o inimigo, ele fala para as pessoas que elas não vão ser felizes sem aquilo.
O diabo, ele fala para a pessoa assim, ele não fala em você, né? Ele fala na primeira pessoa do verbo. A seta de Efésios 6 fala na primeira pessoa do verbo. Então, ele diz assim, eu não vou conseguir ser feliz. Eu nunca vou ser feliz se eu deixar de ir pra balada beber. Isso é que é divertir, isso é que é me divertir, isso é que é ser feliz. Eu nunca vou conseguir ser feliz se eu não fizer sexo antes de casar. Isso é que é ser feliz. Então, ele vai falando pra pessoa coisas numa primeira pessoa do verbo, para a pessoa pensar que é o seu próprio pensamento. E a pessoa acredita, é uma crença enraizada. E a pessoa fica presa naquela crença, não, eu não vou fazer isso, eu quero ser feliz. Mas o Espírito Santo vem e fala assim para mim, João 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto, vida. Ou seja, a matemática de Deus é perder para ganhar. Eu entrego aquilo que eu amo que tá errado, aquilo que eu aprendi a amar que tá errado, aquilo que eu aprendi a sentir prazer que tá errado, eu entrego no altar de Deus. Aí eu viro as costas e vou embora sem aquilo. E no que eu viro as costas e abandono, eu tenho minhas vontades transformadas, eu começo a viver muito melhor do que quando eu tinha aquilo. E mais lá na frente, como ele fala na palavra, não há ninguém que tenha deixado tudo por minha causa, que não venha receber na vida, aqui na terra, 100 vezes mais. E é verdade. Só que as pessoas querem fazer uma barganha. Larguei agora, eu quero agora. Sim. Não é assim. E a área que você foi mais viciada, a área que você foi mais escravo, é a área que Deus vai mais confrontar. Quando eu me transformei mesmo assim, converti, e eu entrei no processo, foi muito engraçado, porque eu falei para Jesus aquela oração bem tonta, né? Senhor, olha, eu vou entrar em santidade, tá? Dando ordem em Deus. Muito ignorante. Senhor, mas o senhor sabe, né, que eu só aguento ficar 1 ano. Então, assim, foi muita loucura, porque eu comecei minha caminhada, eu falei, você ninguém, né? Agora ninguém me conhece, todo mundo esquece. No Brasil, as pessoas esquecem quem faz sucesso. Só que, de repente, Deus começou a me chamar de volta. Em 2008, eu voltei pra mídia. Quando eu voltei pra mídia, começou tudo de novo. Só que agora eu já não era mais conhecida como a Sara do SNZ. Eu era conhecida como a pastora Sara Shiva, a missionária Sara Shiva. Aquela que não tem relações há mais de não sei quantos anos. Aquela que não beija um homem há mais de não sei quantos anos. Aquela que se consagrou a Jesus e que não faz sexo. Aí eu lembrei de tudo, né? Que o Senhor começou a me falar. O Senhor foi me dizendo que ia me tornar conhecida por essa área da minha vida. Aonde eu fui mais usada pelo inimigo, aonde eu era escrava do diabo, é onde hoje Deus mais me usa para servir a Ele como uma referência, como um exemplo. E é uma área que é muito difícil para muitas pessoas, né? E você fala muito, eu acho muito interessante que você fala o tanto do valor da mulher mesmo, que está sendo cada vez mais perdido e que essa carência emocional e essa pressa faz com que elas façam escolhas erradas, que elas se arrependam depois, que elas se desvalorizem. Aceitem migalhas. Então, e você, eu acho que você tem esse ministério e essa missão hoje tão forte, né? Tantas mulheres te ouvindo, os teus conselhos, a forma com que você passa perante a Bíblia, né? O valor com os princípios da mulher com os princípios é tão lindo. Até para quem não conhece, eu queria que você falasse que você tem o seu curso das princesas, que é demais, é demais. Eu acho que tem coisas que deviam ensinar na escola, né? Devia. Eu olho para o meu passado e eu penso, se com 12 anos de idade, né, o curso das princesas é uma quantidade enorme de mulheres que elas não tiveram uma mãe para ensinar. Elas não tiveram uma avó para ensinar. Elas não tiveram uma tia para ensinar. Porque no nosso país, Karina, nós somos carentes de ensino, de valor da mulher. Nós somos um país que, culturalmente, o nosso país desvaloriza muito a mulher através das artes. As artes colocam a mulher muito como um instrumento de prazer para o homem, como um instrumento sexual para satisfazer o homem. No nosso país, no Brasil, a mulher é muito vista dessa forma e colocada dessa forma. As próprias mulheres, elas parecem, na nossa nação, aceitarem esse fardo, essa roupa, né, essa aparência, essa coisa de eu tenho que ser sexy, porque senão nenhum homem vai me amar, senão nenhum homem vai me
desejar, eu tenho que mostrar meu corpo para todos, sim, porque é assim que funciona, é assim que a coisa flui. Então, existe toda uma cultura na nossa nação que leva a mulher a entrar nesse caminho, que é um caminho de aceitar migalhas. Então, no curso das princesas, por exemplo, por 10 anos, esse ano de 2001, eu completo 10 anos que eu faço o culto das princesas presencial. Né? A gente teve que parar no período da pandemia. E então, por causa da pandemia, eu criei o culto das princesas online. Que, na verdade, virou um curso chamado Como Parar de Aceitar Migalhas Emocionais e Receber o Amor que Você Deseja. Que é o que eu ensino. Para de ser cachorra. Ou seja, cachorra é o quê? Você tem um cachorrinho, você faz o carinho, ele se reganha todinho no chão. A cachorrinha, ela se reganha. E muitas mulheres são assim. O cara fala, ai, como você é linda. Ela se arreganha pro cara como uma cachorra. Desesperada de carência de um elogio, porque ela não tem convicção da identidade dela de filha. Ela vem de um lar totalmente desajustado. Ela aceita qualquer migalha que o cara taca pra ela no chão. E ela não sabe se valorizar, ela não sabe olhar pra ela e ver, não, eu não vou aceitar, eu não vou me arreganhar pro primeiro mané que aparece. Eu tenho que entender quem eu sou. E quando você é uma cristã, você é filha de um rei. Imagina. O Senhor é o rei da glória. Uma princesa, filha de um rei, ela não tá na janela do castelo assim, a Karina, ó. Ei, você aí. Ai, vamos dar uns beijos na boca? Aqui, vamos ficar. Uma princesa. A primeira lição do culto das princesas se chama o poder de dizer não. E nessa primeira aula já é muito impactante, porque eu ensino para as mulheres o que acontece com o cérebro, com a mente do homem quando ele recebe um não. Elas pensam que dar não vai tirar delas. Vai sim tirar o canalha, vai sim tirar o safado, vai sim tirar o cachorrão. Olha que livramento, aleluia! Ai, mas vai fazer com que aquele que tem uma essência de príncipe tenha um interesse muito além de um momento com você. Então, é muito poderosa, né? A missão e as lições são muito poderosas. A mensagem é muito poderosa do culto das princesas, porque transforma a autoestima da mulher, traz a identidade de filha. E é muito lindo, assim. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por ter recebido essa missão. Eu me sinto muito honrada. É muito difícil de fazer, porque não pode entrar homem e nem menino acima de 2 aninhos. Se o menino tiver 3 ou 4, ele não pode entrar. Porque eu falo muita coisa de âmbito das mazelas femininas, de âmbito sexual, que o menino pode depois envergonhar ou constranger, né? Uma das coisas que eu mais falo é sobre o poder da vagina. E isso eu não posso falar para um menino de 3 anos falar. Claro. O poder da vagina depois é uma vergonha. Sim. Né? O poder que nós recebemos, nós temos um portal dentro de nós. O nosso útero é um portal por onde pessoas vêm para a Terra. O que é ser mulher, né? Que honra que é ser mulher. Eu tenho um portal. Nós somos um portal, né? Então, quando elas entendem isso, elas pensam assim, que elas acharam a vagina delas ali no lixo. Entrega por qualquer mané, E os canalhas, eles têm um interesse que essa cultura vingue e continue. Porque eles não querem vaginas difíceis. Eles querem que continue fácil para eles usarem, jogarem fora. Então, nessa primeira lição, eu já começo a mostrar todo um trabalho que existe conspiracional de malignidade na terra de cultura, para deturpar a cultura, para destruir a mulher, fingindo que é em nome de uma liberdade. Eu dou um pouco de aula sobre a raiz do feminismo e mostro como é que foi. Quando começou o movimento, tinha toda uma ideia positiva. Mas o que virou hoje, sabe? Sim. Então, é muito forte, é muito cultural. E é muito além do que as pessoas pensam, porque elas escutam princesa, pensam que é coisa de adolescente. A idade mínima para fazer é 15 anos. Mas assim, eu não indico para menos de 15, porque eu tenho lições, por exemplo, sobre a mente sexual do homem, onde eu vou mostrar para ela o que acontece com a mente do homem depois de casar. Se você foi fácil, se você não fez os protocolos, como é que o sexo vai ser horrível dentro do casamento? Como que você vai penar dentro do casamento? Tem mulheres que estão aí implorando para ter uma boa vida sexual e não sabe por quê. Foi semeado tudo num namoro errado. Foi semeado tudo num namoro pecaminoso. Então tem que restaurar isso. Então nesse trabalho eu faço todo um trabalho de prevenção. Olha, a igreja, ela tem um trabalho lindo com adolescente. A igreja, de modo geral, todas as denominações,
lições, você pode reparar que elas vão, se qualquer igreja você for, culto dos adolescentes, ministério dos jovens, aí um pouquinho mais velho. Tem o ministério dos casais, até da terceira idade. Cadê os solteiros adultos? Porque quando você passa dos 25 anos, você entra para os 30, 35 anos, você não se enquadra nem no Ministério dos Adolescentes, nem no Ministério dos Jovens mais, e nem dos casais. E é aí que muitos adultos cristãos que ainda não se casaram vão para o mundo, vão para a balada e se perdem. Muitas moças com mais de 30 anos virgens me mandam um e-mail dizendo: pastor, eu até me guardei até os 30. Mas quando começou, todo mundo me dizia, você já fez 30, agora você tem que arrumar um homem, porque na igreja não tem um homem. Uma pressão, né? Eu fui pra balada, me entreguei ao primeiro imbecil e tô destruída. Então, eu recebo muitos e-mails, não só de mulher, também de homem, tá? E eu já tinha transformado as lições pra eles, né? Por exemplo, o poder de dizer não, pra eles se transforma em como chegar numa mulher de forma correta, com os protocolos, sabendo se chegar na mulher, sem ser um cachorrão safado, sem ser, né, um cara desrespeitador. Como é que você aborda uma mulher da forma certa, né? Para você não ter que ouvir o não da forma errada, né? De uma forma que te fira. Então, assim, tem todas as aulas, né? O seu preparo para poder dar esse culto, esse curso, como que foi essa parte do estudo, do embasamento? Quanto tempo levou? Eu comecei em 2011. Eu trabalhava na igreja que eu fazia parte no Rio, né? Agora eu moro em São Paulo, mas eu trabalhava lá no Rio. E em 2011, as mulheres que eram minhas ovelhas ali da igreja, as solteiras, vinham falar: pastora, ajuda a gente. Foi assim que nasceu o culto das princesas. Ajuda a gente vê você com uma autoestima tão sólida, tão convicta. Você tem essa autoconfiança. A gente se sente tão mal, porque a gente se sente assolada, açoitada o tempo inteiro por essa opressão de arrumar homem. No Rio é muito forte, né? Isso. E tem homens muito bonitos, é uma terra de praia, né? É muito difícil você ficar firme. E as mulheres me pediam: faz um culto para solteiras. Aí eu fiz o primeiro, e no primeiro eu esperava 30 mulheres, e seria uma multidão, 30 mulheres solteiras, mas vieram 100 mulheres, surpreendendo todas as nossas expectativas, né? E aí, no segundo mês, 200, no terceiro, 300, e cada mês subia 100 mulheres. No quinto mês, 500, a gente não estava acreditando. Era um culto proibido para homens, era um culto à porta fechada, não se falava em absolutamente nada, não tinha cobrança de entrada, nada. Bom, não preciso te dizer que a gente teve 1000 pessoas no 10º culto, foi uma loucura, a igreja só cabia 800, 1000 pessoas, a gente teve que enfiar a mulher para tudo que é canto, apertado, mais de 50 ficaram lá fora, chorando, querendo entrar. E a gente teve que começar a fazer inscrição gratuita, mais obrigatória, para poder colocar um número certo ali de mulheres. E as próprias mulheres começaram a chamar de culto das princesas, porque eu falava: você vai deixar de ser cachorro e vai virar princesa, vai parar de comer migalha. E elas falavam: vamos pro culto das princesas? Um dia uma repórter me ligou e falou: que história é essa? Porque a menina que faz a minha unha falou que a boa de hoje é o culto das princesas. Eu falei: é o culto das solteiras que eu faço. Virou o nome culto das princesas. Aí foi um monte de repórter filmar, mulheres, né? Lógico, homens não podiam entrar. E aí começou a ficar essa loucura, virou um boom, né? Virou um evento imenso. Mas o mais interessante, assim, do culto das princesas, pra mim, é que ele entra justamente... Por isso que eu acho que ele faz tanto sucesso, Karina. Ele entra no lugar onde falta. Ele entra nesse meio onde que as mulheres estão perdidas, as solteiras adultas. E o mais interessante também era que ia muita mulher casada. E elas levantavam a mão, eu falava: quem é casado? O que vocês estão fazendo aqui? Aí elas falavam: pastora, depois que eu comecei a vir aqui, meu casamento melhorou muito. Eu falava: gente, mas vai entender? Eu acho que elas viam a gente ali orando, chorando, e elas chegavam em casa, davam valor no marido. Eu acho que era isso. Mas muitas diziam pra mim: pastora, eu comecei a entender as coisas erradas que eu fiz. Sim. Eu comecei a me arrepender e ver que a culpa não era do meu marido. Porque muita coisa que eu fiz errado, eu eduquei errado. Né? Os homens saem de nossas barrigas. Nós temos o poder. Um filósofo chamado Peter de Vries, ele dizia: a mão que embala o berço é a mesma que rege o mundo. O poder da mulher, né? E muitas acham que a Bíblia diz que muitas acham que isso é errado, né? A Bíblia diz pra gente ser submissa ao nosso marido, né?
a Bíblia está sendo machista. A Bíblia está colocando a mulher rebaixada. Não, você não entendeu ainda o que está escrito. A Bíblia está mandando o homem te proteger. Não é você que está debaixo de um fardo, é ele. Sim. Porque as pessoas hoje em dia têm muito, eu acho que essa confusão do que é você ser livre, você ser uma mulher autoconfiante, e então você tem que perder a doçura, você não pode ser, essa palavra submissa ficou também completamente distorcida. Sim. Então, então eu não vou aceitar nada, então eu vou ter que impor tudo, e o papel da mulher é ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser, mas como que faz isso num relacionamento, né? Os papéis são diferentes, são seres humanos fisiologicamente diferentes, assim. tudo. Né? Ele nunca vai poder ficar grávido no meu lugar. Então... Ele não pode ficar grávido para eu descansar meu corpo. Então, esse tipo de conceito, né? A gente vai entendendo. Os direitos iguais. Você sabe que todas as metas do movimento feminista inicial, lá na época das sufragistas, todas as metas da agenda feminista foram atingidas. Nós hoje temos direito de ficar com os nossos filhos no caso de uma separação. Nós temos direito de trabalhar, que tudo isso não existia, né, para a mulher. Nós temos o direito, por exemplo, ao divórcio, que não existia divórcio. As mulheres, quando morria o pai, ela não podia herdar. A herança ia para o irmão, ia para o primo, não ia para a mulher. A mulher não podia herdar. Hoje nós herdamos. Tudo nós conquistamos, direito ao voto, direito a tudo, né? Aí as pessoas falam, mas acontece que ainda existem malucos, tarados. Meu bem, então muda de planeta, porque o mal existe. Aí já é um outro assunto, muda de assunto, meu bem. Sim. O mal existe, maluco existe, gente doida existe. Porque meu corpo, minhas regras, faça o que você quiser. Seja livre, você tá feliz assim? Seja livre. Agora, comunicação, né? Sim. Porque se eu chego no hospital e o médico que vai me atender tiver com uma roupa chinelão, regata, bermuda, eu não vou confiar. Eu falo, esse cara não é médico, nada. É engraçado, né? Que a gente fala isso do modo de se vestir. Tem gente que fala, como que é roupa de crente? Roupa de crente, é roupa decente. Como que, né? Então, roupa de crente roupa é uma roupa que você se sente bem. E né? que as pessoas até falam, mas isso não tem nada a ver. Eu lembro que quando eu comentei sobre isso, sobre forma de vestir, algumas coisas que eu já não ando confortável de usar e tudo mais, as pessoas falavam, poxa, mas isso não tem nada a ver. Isso é preconceito bobo. O que importa é o coração. A minha fé é a minha fé. O meu jeito de vestir não tem nada a ver. Deus vê o coração. Então, eu queria até que você falasse sobre isso. Como tem a ver, como é importante. Quando a gente vai seguindo e entendendo, a gente vai sendo tocado. Sim. Né? Porque as pessoas falam, Deus vê o coração, Sara. Para com isso, negócio de roupa. Não. A roupa é comunicação. E Deus vê o coração, verdade. Mas uma mulher que um coração tem sido transformado, ela já começa a apresentar isso, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender, Ezequiel 24:16 fala assim, quando Deus vai tirar a mulher do profeta Ezequiel, ela vai morrer. E Deus fala para Ezequiel assim, e Deus usa uma frase que Deus revela algo a mais ali. Ele fala assim, olha, Ezequiel, hoje eu vou levar, né? A delícia dos teus olhos, o prazer dos teus olhos. Então, Deus fala que nós somos o prazer dos olhos do nosso marido. Deus dá a nós um poder de dar prazer ao homem, só do homem olhar pra gente. Isso é poder. Prazer é poder. E a maioria das mulheres, elas querem ser irresponsáveis acerca desse poder. Eu boto a roupa que eu quiser, ele que se vire, o problema tá nos olhos de quem vê. Não, nós somos muito mais sensíveis ao que ouvimos. Na época antiga, na época da escritora Jane Austen, né, que escreveu Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, inclusive ela era cristã, filha de pastor, Jane Austen falava muito sobre a defraudação emocional, que é o tema do meu primeiro livro publicado, que é quando você gera uma expectativa e não supre na pessoa, emocionalmente deixa a pessoa arrebentada. Os homens, quando eles defraudavam, na época da Jane Austen, quando eles defraudavam a mulher com promessas e não cumpriam, eles eram excluídos da sociedade. Isso era quase um crime naquela época, lá para 1800, sabe? Se o homem falasse assim, eu gosto de você, estou noivando com você e quero me casar com você, e a mulher, então estamos em um compromisso. Se ele quebrasse esse compromisso, ele era excluído do ambiente da sociedade, porque ele era considerado um mau caráter.
Ou seja, a mulher é frágil com o que ela ouve e já foi considerado isso há muito tempo atrás. Mas o mundo vem se perdendo de tal forma que já não se considera mais a importância de tomar cuidado com o que se diz para o ouvido de uma mulher. E as mulheres também parecem tão revoltadas e também estão se vingando dos homens. Também vão mostrar, olha a cobiça, mas você não vai poder pegar. Com uma raiva, um ódio no coração. E eu vejo que isso tem feito muitos homens até perderem o gosto pela mulher. Porque tudo que está muito exposto, o tempo inteiro, vai perdendo a graça, vai perdendo o mistério, vai perdendo o segredo, vai ficando vulgar. Então eu vejo hoje os homens também, eles já estão largando de mão. Eu vejo muito homem casado que ele já manda a mulher botar também, bota mesmo essa roupa aí indecente, porque ele também olha pra bunda da mulher do amigo dele, ele olha pros peitos da outra ali na rua, aí ele também já entrou numa de vou exibir a minha também. Aí todo mundo vai vendo, vai virando uma roda de falta de respeito, uma baixaria. Quando a gente começa essa mudança, existe todo um resgate, uma restauração do respeito dentro de casa, né? Eu vejo muitas mulheres que eu cuido que elas falam assim, pastor, eu mudei minha forma de vestir, meu marido ainda não é crente, ele falou, que roupa é essa? Toda tampada. Aí eu falo pra ele o que você ensina, porque eu ensino ela a dizer assim, meu amor, agora eu entendi que é só pra você em casa, vou botar um micro shortinho, um sutiãzinho só pra você, mas na rua eu não mostro mais. E elas falam que o marido começa a mudar. Ele começa a olhar para ela com admiração. Ele começa a ficar com um olhar romântico. Começa a ter uma restauração do respeito. Olha. Porque o respeito é uma das coisas que a gente vê mais sendo atacada na nossa cultura. No culto das princesas tem um slogan, né? Que eu falo assim, nós queremos o que queremos? Queremos amor, cuidado e respeito. Nós não queremos apenas amor, porque amor só não basta. O cara pode nos amar, mas não nos cuidar. Ele pode nos amar, mas não nos respeitar. E eu também não quero só respeito. E também não quero só ser cuidada, eu quero ser amada. Então, essa combinação ela é muito bombástica, mas ela não é conquistada sendo uma mulher que não se valoriza, comendo migalha, aceitando migalha, sendo cachorra, sendo piriguete, piricrente. Não vai funcionar. Tem que se valorizar, ser restaurada na sua identidade, porque isso não é só uma roupa, entendeu? Não adianta eu mudar a minha roupa e meu coração tá com lascívia. Sim. É muito além, entendeu? Tem mulheres que elas estão cobertas, mas elas já tá no olhar, a sensualidade, já tá no, exatamente. Né? No jeito de falar, no olhar. Tem mulher que ela toda tampadinha, mas jeito de sentar, de tudo, isso, né? Engraçado, isso. Porque é uma coisa de dentro, é uma essência que tem que mudar. Você tem que entender que a tua sexualidade, ela não pode ser tratada como lixo. Você não encontrou teu corpo no lixo. Não é qualquer um que tem o direito de entrar em você. Você precisa entender o quê? Que é o sexo, é uma comunhão espiritual profunda. Isso não pode ser feito de qualquer forma. Agora, é um conceito muito novo, né? Para o nosso tempo e para a realidade do que a gente vê hoje. E para quem não lê a Bíblia, a pessoa não entende. E ali fala claramente, né? Dessa questão de a gente se poluir através das relações. Sim, santificar o corpo, né? Não permitir. Isso é fundamental.